Vamos lá, aqui é uma flor de lótus minimalista com ornamentação geométrica. Essa ornamentação ela é bem na pegada indiana. A flor de lótus eu vou fazer ela com os traços bem fininhos. Alguns traços aí na ornamentação eu vou deixar um pouco mais marcado e no centro da flor de lótus deixar ela mais fina. Para iniciar essa tatuagem eu estou utilizando uma 5RL 030, ela é bem fininha, da marca EZ. Eu comecei a fazer os pontinhos aqui e percebi que não estava pigmentando muito bem, isso porque eu tinha deixado muita agulha para fora. Aí eu dei uma ajustada, coloquei a agulha um pouco mais para dentro e a tinta começou a fluir melhor. Às vezes, no decorrer da tatuagem, quando a gente está tatuando, pode entrar algum resquício de pele dentro da abertura da agulha ou até mesmo alguma penugenzinha. Aí molha na água, né, dá uma lavadinha no copo com água e passa o papel toalha para dar uma limpada na agulha e a tinta começa a fluir melhor. A voltagem que eu estou utilizando é 9.0. Em minhas tatuagens, logo no início, eu gosto de higienizar apalpando, porque aí eu evito que solte o stencil. Esse stencil que eu estou utilizando é da impressora, então ele é bem fraquinho. Qualquer passada de papel aí é arriscado soltar a tinta e eu acabar ficando perdido, né? Ainda mais que é uma tatuagem totalmente simétrica. Nessa parte do traço central, é uma parte muito delicada, porque é um tracinho fino e reto. Embora eu vou fazer ele um pouquinho mais marcado, mas qualquer desviozinho, qualquer erro, ele fica muito visível. Ainda mais que a tatuagem ela é toda leve. Então, essa partezinha aí eu estou usando uma técnica diferente. Eu estou pincelando o traço. Essa é uma dica muito interessante aí para quem está iniciando. Se não tem muita firmeza para o traço ou se sua agulha não tem um corte muito bom, é interessante você fazer essa técnica. Essa técnica é bem tranquila, é só ter bastante paciência. Vai passando só com a pontinha da agulha e seguindo certinho o stencil, que aí não tem erro. É uma dica que vai ajudar muita gente aí que tem dificuldade em fazer traços retos, né, bem simétricos. Com essa técnica aí não tem erro. Esses próximos traços eu estou fazendo com a técnica de traço mesmo, que é você pousa a agulha na pele, aprofunda um pouquinho, continua, depois levanta. Eu estou fazendo algumas vezes porque eu estou passando bem superficial, estou passando só com a pontinha da agulha, porque eu não quero que estoure traço de forma alguma. Eu prefiro que fique falhado do que fique estourado, porque se falhar depois eu conserto, dou uma pigmentada a mais e já foi, fica perfeito. Então quando vocês forem traçar, dá preferência de traçar com a ponta da agulha, não fique colocando agulha demais na pele para não machucar a pele e para não estourar traço, né? Antes de fazer os traços, eu gosto de passar o Easy-In, que é uma manteiga de karité. Vocês podem usar a vaselina também, é a mesma coisa. Mesma coisa não, mas vai funcionar da mesma forma, né? Que a vaselina, o Easy-In, ele ajuda na higienização da pele. Então vocês passam a camadinha da vaselina e isso ajuda com que a tinta não impregne na pele, fique sujando toda a sua pele e você acabe ficando perdido aí em seguir o stencil. Vocês podem ver que eu estou dando algumas pinceladas para deixar o traço um pouquinho mais forte. De novo, porque eu estou passando apenas a pontinha da agulha, então não tem problema eu ficar dando essas pinceladas.
Agora precisa ter a mão leve para fazer isso, senão nem adianta. Melhor não fazer. Com bastante calma, fazendo os outros traços. Eu carrego um pouquinho a base principal, né, que é esse pontinho externo aí. E vou levando a pincelada bem suave para ficar mais superficial na ponta. Porque quando cicatrizar eu quero que fique um tracinho mais esculpido, tipo essas pontas externas mais marcadas e o traço ir sumindo, né? Porque dá uma expressão mais interessante para a tatuagem. Depois que ela cicatriza, não fica algo muito linear, né? Muito igual. Assim, os traços eles vão ter mais expressão. O traço vai ficar esculpido, vai ficar na intenção que eu quero mesmo. Para fazer alguns desses traços da ornamentação, eu diluo a tinta. Então eu sempre fico na bancada com um batoque com preto puro e um batoque com preto diluído. Para quando eu quiser fazer traços bem mais finos, aí eu mergulho mergulho a agulha no preto puro e dou uma mergulhadazinha no preto diluído. Aí eu consigo deixar a tinta mais fluida, consigo fazer traços mais finos e mais rápidos também. Aí eu estou fazendo a pincelada também com aquela mesma técnica de pêndulo, né, que você vai pousando o traço na pele, aprofunda, depois levanta. Onde eu vejo que precisa saturar um pouquinho mais, eu dou uma pincelada para carregar com mais tinta. Deu uma leve acelerada aí no processo, porque é mais do mesmo. Estou dando umas pinceladinhas, fazendo a técnica de pêndulo. E aí é bem tranquilo, é só ter paciência. Coloca uma música relaxante e vai traçando com calma, seguindo o stencil certinho. Se quando vocês colarem o stencil ele ficar mal colado ou com distorções, é melhor apagar e recolar o stencil para ficar bem certinho, porque é sua guia. Você seguindo ali certinho, não tem erro, pode ser o mais simétrico que for. Se o decalque estiver bom, você consegue seguir ele com perfeição. Aí é só ter paciência. O preto diluído depende muito da tonalidade de pele que vocês forem fazer. Nesse caso aí, como minha cliente é branca, eu coloquei 2 gotinhas de preto e enchi o batoque pequeno com diluente. Aí, de qualquer forma, eu ainda pego o preto puro, né, que está na pontinha da agulha, e ainda mergulho nesse preto diluído para ficar um pouquinho mais forte. Se a pele do seu cliente for mais escura, aí vocês têm que botar um pouco mais de preto no batoque com diluente, para ele ficar um pouco mais escuro e aparecer na pele, senão não aparece nada. Beleza, depois de traçar, vou dar uma limpadinha aqui para vocês conferirem como é que ficou o processo. Na hora de higienizar, eu gosto de fazer esse processo de colocar o sabonete na pele, esfrego com a mão mesmo, depois passo o papelzinho, que aí consegue limpar melhor. Uma dica, não usem o papel toalha absoluto, ele esfarela muito na pele. O melhor papel toalha aí para vocês usarem é o Snob. Ele não vai ficar esfarelando, não vai te dar dor de cabeça. Aí vocês podem ver que algumas partes ficaram mais escuras, né, mais marcadas, e nas pétalas principalmente elas ficaram mais clarinhas, que a intenção é justamente essa, para dar mais leveza no desenho. Agora eu vou iniciar o processo de acabamento e pintura, né, que eu vou fazer um rastelado. Para fazer o rastelado eu diminuo bastante a voltagem da máquina. Claro, a voltagem da máquina vai depender também da resistência da pele de cada pessoa. Nesse caso aí eu estou utilizando a voltagem em 6.5.
a máquina ela fica bem lenta e eu faço movimentos mais rápidos, automaticamente já vai formando os pontinhos. Depois que eu faço a primeira camada aí de rastelado, eu gosto sempre de limpar para ver a tonalidade que ficou, né? O quão intenso ficou essa primeira passada. Se precisar, eu passo novamente para saturar mais. Uma dica para fazer o rastelado. Se você quer um rastelado mais homogêneo, aí você pode cruzar os movimentos, né? Pode fazer em uma direção, depois faz em outra, cruzando, e aí deixa os pontinhos mais homogêneos, eles ficam mais espalhados, né, de forma uniforme. Para fazer esse rastelado, eu estou usando o preto diluído, porque eu quero algo mais sutil, mais suavezinho. Estou fazendo alguns pontinhos só para experimentar, ver como é que vai ficar, né? Queria ver se daria algum efeito interessante, mas vi que não ficou muito legal. Então eu continuo com o rastelado mesmo, tradicional aí, para ficar tudo padronizado. Lembrando que eu passo a pontinha da agulha, não aprofundo demais, só o necessário mesmo para entrar a tinta na derme. Estou utilizando a mesma agulha que eu usei para os traços. Aí antes de fazer o rastelado, eu gosto de limpar a pontinha da agulha também. Mergulho a ponta da agulha num copo de água, desligo a máquina e limpo a ponta da agulha para retirar qualquer resquício de pele, né, que possa ter ficado na ponta da agulha, porque acaba impedindo a pigmentação, atrapalha bastante. Aí sempre usando o Easy-In ou a vaselina. A vantagem do Easy-In é que ele vai acalmar a pele, vai tirar a vermelhidão e vale muito a pena, é um produto de ótima qualidade. Agora para fazer essa região das pétalas, como eu também quero uma sombra mais suave e quero que tenha uma leve definição de veios, né, da flor de lótus, aí eu vou fazendo vários fiozinhos para cima, com movimentos rápidos. Estou usando a tinta mais diluída para poder entrar com mais facilidade na pele e fazendo esse movimento, às vezes de vai e vem ou então só de vai, né? No caso aí são movimentos para cima, são vários tracinhos um do lado do outro, traçando de forma mais rápida e automaticamente já vai formando uma sombrinha bem suave e com uma leve textura. Como a cliente é branquinha, né, então com preto diluído já funciona, já vai ficar na pegada aí que eu quero. Aí termino de fazer essa primeira camada, eu limpo para ver a tonalidade que ficou. E ficou bem interessante. Só que ainda vou dar uma saturada a mais e colocar textura em algumas outras pétalas. Para fazer essa textura aí, eu aumentei um pouco a voltagem da máquina. Eu coloquei a máquina em 11.5, que é uma voltagem alta adequada para a máquina que eu estou utilizando. A voltagem também vai depender da máquina que você está usando, né? E a indicação que o fabricante lhe dá. Se essa máquina pudesse colocar mais voltagem, eu colocaria. Mas a indicação para utilizar essa máquina aí é no máximo 12 volts. Essa daí é uma máquina da Cheyenne, a Sol Luna. Mas qualquer outra máquina vai dar o mesmo efeito. É só você sentir e ir testando
bota uma voltagem que você acha legal. Se não estiver pigmentando como você deseja, aumenta um pouquinho mais, já que você está fazendo movimentos rápidos e leves, né? Aí é interessante que a máquina esteja um pouquinho mais rápida para pigmentar, senão vai fazer uma sombra bem suave. Aí no caso eu quero uma sombra, só que quero textura junto, por isso que eu deixo a máquina mais rápida. E faço movimentos mais rápidos também. Agora saturar as pétalas novamente. Aí eu vou estar saturando as pétalas e o contorno delas também. Só na partezinha de cima, para ficar mais marcadinho em cima e mais clarinho embaixo, né? Depois que cicatrizar dá um efeito bem interessante. Eu estou fazendo os pólenzinhos, né? Os pólens. Essa parte aí eu vou estar dando uma saturada também com a técnica de rastelado, para dar mais profundidade para essa região. As texturas dão mais vida e expressão à tatuagem. Aí vocês podem reparar que a interação dos traços, tracinho mais marcado com o traçado mais fino, texturas e o rastelado dá o diferencial, né, para a tatuagem. É detalhes que dão toda a diferença, são os detalhes que deixam a tatuagem com aspecto profissional. Aí não dá para ver a pontinha da agulha, mas eu estou fazendo um rastelado para dar profundidade nessa regiãozinha aí de cima. Aí eu faço a primeira camada, vou limpando e vendo, né, se está na tonalidade que eu desejo. Eu sempre faço com o preto diluído até chegar na tonalidade que eu quero. Então eu passo várias vezes, com a pontinha da agulha não vai machucar muito a pele, é uma aplicação mais superficial. Então é tranquilo. Se eu fosse fazer uma aplicação blocada, um preto mais pesado, aí eu colocaria um pouco mais de agulha na pele. Mas como eu quero algo mais delicado, com a pontinha da agulha passando em vai e vem, com a voltagem mais baixa, até chegar na tonalidade que eu quero. Agora eu vou saturar a base para dar mais profundidade, né? Impressão de mais profundidade. Aplico o preto puro, né? Só nas pontinhas, depois vou fazendo movimentos mais abertos para deixar mais claro, fazer um degradê mais suave, né? Movimentos mais fechados para escurecer e movimentos mais abertos para suavizar essa transição do preto. Não, pra você ver como esse papel esfarela. Eu tô usando aí o papel toalha absoluto. Não curti muito não. Saturando algumas outras partezinhas. A tatuagem já está praticamente pronta. É só um detalhe ou outro, mas já está aí no jeito. Agora eu vou fazer só alguns traços como detalhes. Aí para fazer esses traços aumenta um pouquinho a voltagem
Eu estou utilizando o preto bem diluído aí para fazer esses tracinhos, só para ficar como um detalhe mesmo. Não vai ficar nada muito aparente não. Aí eu faço a mesma técnica de pêndulo. Aprofundo levemente a agulha, né? Depois vou levantando. Pousa, levanta, pousa, levanta. Aí como eu estou fazendo movimentos mais rápidos, não dá para vocês notarem, mas a técnica é essa. Inclusive para fazer emendas de traço também é a mesma coisa. Dou uma limpada para conferir. Pronto, tá aí o resultado final da tatuagem. Uma tatuagem bem delicada, né? Uma flor de lótus minimalista com ornamentação na pegada indiana. Quem tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se puder, compartilha, dá um like, que aí eu vou fazendo novos vídeos para vocês para ajudar a galera que está iniciando. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Valeu!